Bem, pessoal, começamos hoje o nosso primeiro episódio do nosso podcast Empreende Direito, aonde nós vamos, na verdade, ter uma conversa, um diálogo, né, sobre como foi a nossa trajetória, darmos alguns insights, né, sobre empreendedorismo, gestão e efetivamente falaram sobre o que nós vivemos e o que nós passamos diariamente. Christian. Pessoal, projeto novo, uma ideia que já tem algum tempo, mas que vai trazer bastante luz aí para quem está no início, não só da advocacia, mas também de tudo aquilo que cerca o mundo empresarial, aquelas armadilhas conhecidas, e eu vejo que vai trazer. Teremos convidados, né, Jorge? Teremos. O próximo já temos já na lista. Já. Os nossos patrocinadores iniciais aí, Plamadeiras. E Marchand Car Service está conosco aqui nesse episódio. Christian, vamos falar um pouco da nossa trajetória. Como é que foi lá no início? Qual era a tua expectativa efetivamente e faz um comparativo com onde nós chegamos até o momento com o que a gente almejava lá atrás? Então, né, Jorge, o que eu penso aí, e aí eu acho que é o primeiro momento que a gente senta e conversa, assim, abertamente sobre algumas coisas, porque o dia a dia é tão corrido que nós estamos sempre procurando solucionar as questões do dia a dia, mas nunca a gente faz uma reflexão do que realmente nos fez chegar até aqui, etc., faz esse exercício propriamente dito ali de como foi de fato. E tu também deve ter do outro lado aquela sensação de que tu não é o mesmo, né? Nossa, com certeza não. Tu não é o mesmo que iniciou e, de repente, com a expectativa que a gente chegou até aqui, talvez a gente não faria parecido, ou faria diferente, né? Ou nem faria, quem sabe? E é esse ponto que eu ia chegar agora. Se a gente soubesse o trabalho que deu, valeu muito a pena. Mas custou muito tempo ali. Quantas vezes a gente ficou quantas horas lá no escritório? Toda a vida. Acho que até o terceiro, quarto ano ali de escritório, ficávamos até 4 da manhã, ia para casa, dormia muito pouco, voltava, fazia aquele trabalho também de quase... E às vezes quando a gente voltava, tocava o telefone, tinha o flagrante, já aconteceu. Chegou 4 da manhã, a gente pintando as paredes do escritório, montando vidros, chegava na cama, o telefone tocava. E agora? Flagrante, todo mundo lá. Aí... Era o que eu queria, mas puxava, né? Puxava e todo o desafio, né, de todo mundo que começa, a falta de dinheiro, falta daquele investimento ou daquele familiar que chega e dá aquela... E banca ali a operação. E claro, né, eu sempre falo para as pessoas que têm essa possibilidade utilizar. Com certeza. Porque não é demérito nenhum. É uma carta a mais ali. Exatamente. Abrevia bastante ali. Mas eu não sei se tu tem a mesma sensação. A sensação que eu tenho de quem não tem isso, tem uma casca muito maior. Quem chegou até aqui sabendo fazer, porque às vezes não adianta, né? Porque tu montar uma estrutura sendo que tu não tem clientes, então... É que entra também aquela questão da sobrevivência, que eu quero dizer com isso. Quando tu não tem aonde te segurar, é tu por ti mesmo. Agora, se porventura tu já tem algum respaldo que é excepcional, talvez tu não vá enfrentar as situações da mesma forma, porque a gente não tinha a opção, não vou dar certo. É isso que eu escolhi para minha vida e eu vou encarar. E aí a gente passa por todos os percalços, né, que apareceram. Eu não sei se tu enxerga da mesma forma, que quando a pessoa começa de fato alguma coisa e tem um sonho, aquele sonho voltado não tão racional, mais voltado para aquela coisa do propósito, ou é mais voltada para aquela parte, aquela ideia de sonho, a situação parece um pouco mais... Não parece tão agressiva num primeiro momento. Tão pesada, assim. Tão pesada, e tu tá disposto a fazer qualquer coisa. E aí, quando tu tá disposto a fazer qualquer coisa, parece que as dificuldades se minimizam. Só que, na verdade, não. O desafio mesmo. E as pessoas que estão olhando de fora enxergam como alguém tá fazendo uma loucura. Talvez essas pessoas enxergassem até com mais clareza, efetivamente. Só que daí a gente envolvido por aquela paixão, aquela adrenalina, aquela né? coisa que é bom, é gostoso tu iniciar um negócio efetivamente. E a advocacia é adrenalina o tempo todo também. Tem um problema, um desafio e tudo mais. Eu acho que isso meio que não que nos cegava, mas nos colocava muito focado no que realmente a gente queria. E muitas vezes o pessoal de fora não tinha essa mesma visão, ali, não tinha esse ponto de vista e, consequentemente,
poderia causar uma certa estranheza. Nossa, mas que coisa muito megalomaníaca. Quando, na verdade, era algo muito tangível pra gente. Então, acho que Jorge, tem essa como é o questão. primeiro episódio, acho que a gente precisa se apresentar primeiro, né, pra turma. Importante. Viu? E do que foi. Meu nome é Christian Carvalho, sou advogado, sou de Pelotas, me formei em Rio Grande, na FURG, na Universidade Federal do Rio Grande. Tive a minha formação lá, conheci o Jorge na pós-graduação da FURG também. E iniciamos o escritório lá em Rio Grande. E aí, depois de 5 anos, viemos para Pelotas, agora estamos expandindo. Hoje temos um escritório aí que já se passaram por lá quase 2.500 clientes, muitas assessorias empresariais, algumas também fora do país, que nós prestamos assessoria. Então, o escritório, de fato, é mais ou menos tudo aquilo que a gente imaginava, né, Jorge? Exato. Aquele sonho inicial já se concretizou. Não, e agora é um novo sonho. Então mudou essa expectativa. Então, para quem não nos conhece, acho que é importante trazer esses dados, porque isso nos fez chegar até aqui. Exato. Bem, eu vou me apresentar, sou o Jorge Brum, advogado há 8 anos, talvez, natural da cidade de Rio Grande, e me formei na Anhanguera. Como o Cris ele bem comentou aqui, isso é muito curioso de como a gente se conheceu. Nós estávamos lá fazendo a pós-graduação e a gente meio que conversava já. Sabe aquela coisa que ele não me conhecia, eu não conhecia ele, a gente tinha algum... Bem, na nossa origem é a parte penal. É isso aí. Criminalista. Então a gente tinha já alguma afinidade, íamos conversando e de certa forma o Cris ele tinha uma certa incomodação com o status quo e eu também. Então acho que ao longo de um ano e meio talvez que a gente foi conversando, a gente ia, daqui a pouco na vamos época, abrir uma coisa junto. E é engraçado, o Jorge já era advogado e era pós-graduando da FURG. Isso. E eu era aluno ainda, então a gente se conheceu, era aluno ainda, fazia parte, o Jorge era até do mesmo escritório ali da FURG. E nós tínhamos uma afinidade pelo terno, né? Exato. Pelo terno, né? Então isso foi legal, porque o Jorge... Vou deixar tu falar essa história, né, Jorge? Perfeito. Vai lá. Bem, quando eu iniciei na advocacia, efetivamente, a gente vem todo empolgado, a gente quer estar bem trajado, com a melhor vestimenta, quer estar da nossa melhor performance para falarmos com o nosso cliente. E quando eu iniciei, advogados mais antigos diziam, olha, eu não dou 3 meses, ele já vai baixar esse facho aí. Daqui a 3 meses já vai estar, que ficar usando terno, gravata, não precisa, bota uma camisetinha polo ali, tá tudo bem. E só que eu não tinha uma referência de advocacia efetivamente. Ou seja, eu fiz estágio na Defensoria Pública, um lugar maravilhoso, recomendo muito. E só que a advocacia privada em si, eu não tinha esta referência. Então, quando eu comecei, como a gente conversava, Christian, quando tu bota no Google, ali, tu bota advogado, aparece um seu advogado, terno, gravata, tudo mais. É o que muitas vezes a gente espera quando vai contratar um profissional. E eu vinha também com esta mesma linha. Só que eu não aceitei, digamos assim, que eu tinha que me vestir menos ou que eu tinha que me comportar de tal forma. Até aquela questão que eu vou voltar depois relacionado ao celular. Que, nossa, eu dava meu número para todo mundo, para um monte de cliente ali. E aí o pessoal vinha e falava, mas tu é louco? Como é que tu vai fazer isso daí? Eu ouvi de um professor, Final de semana, esquece. Eu pego o meu celular, o profissional, abro a gaveta do escritório, boto ali, chaveio, só segunda-feira. E vai curtir o final de semana. Exatamente. Deixa o cliente lá. Senão tu não tem vida. Aí eu fiquei, mas se o cliente precisar de mim no final de semana? Pô, ainda mais criminalista, né? Essas pequenas coisas me incomodavam, só que eu não tinha com quem compartilhar isso. E com quem eu compartilhava, mas é isso mesmo, tá correto? É isso aí. Não tem que ficar te vestindo, ficar todo pomposo, ou não tem que ficar dando número pessoal para cliente. E de certa forma é aquilo. O meio, por mais que a gente seja forte, ele te influencia. Não, por exemplo, ele te influencia. Só que eu ficava meio... ficava resistindo a isso, até que a gente, bem, conhecia o Christian ali. Deu um alinhamento. Exatamente. E aí a gente começou a ter este alinhamento, efetivamente, começou a, peraí,
Será que é dois malucos aqui que estão pensando Eu totalmente... Olha, eu tenho dúvidas até hoje, tá, Jorge? Pode ser. É dois O pessoal estava certo ainda. Quando vê, estava certo. Porque qual era a questão, né? Qual é o ponto-chave da situação que me incomodava? Eu ouvir, por exemplo, de pessoas que já estavam posicionadas e muito bem posicionadas no mercado, me dizendo algo que eu não concordava. E aí, uma das características, eu sou teimoso, né? Às vezes... É verdade, esse ponto ali. Então, por essa teimosia, muitas vezes deu errado, mas muitas vezes deu certo também. Então, às vezes a pessoa ser teimosa, claro, só não pode errar sempre, né? Então, na resultante... Errar faz parte. Faz parte. Continuar faz parte no erro aí do aprendizado. Não dá. E eu sempre tive que advocacia... Eu sempre gostei de ternos e essas coisas assim. Não que isso seja o objeto da situação. Não é porque uma pessoa não está devidamente vestida, né, de terno e gravata que ela vai ser um advogado ruim ou bom. Muito pelo contrário, né? Exato. Temos exemplos aí, por exemplo, o Cacai lá, né? É um excelente advogado, etc. E usa... para ir no tribunal uma bermuda, não tem problema. Mas o ponto não é... O objeto não é esse, mas sim... trazer, por exemplo, um cuidado e um zelo, né? Então, se for o teu estilo, for outro, não tem problema. Mas se tu tiver um cuidado e um zelo com o teu cliente, porque quando a gente se veste... Trazer a tua melhor performance pro teu cliente. É pro teu cliente, não é para ti. Então, até a gente menciona que quem tem que pagar o terno é o cliente, não é o advogado, né? Exato. Então, os clientes gostam. E já aconteceu. Eu estava na unidade Rio Grande. Temos unidade... Pelotas, Rio Grande, agora, recentemente, estamos abrindo em Florianópolis também. Do cliente ligar e dizer assim, ó, Christian, tal, quero que tu venha aqui atender uma situação, porque o advogado anteriormente que eu chamei veio de bermuda e sandália. Eu disse, poxa vida, né? É tão ruim a gente... falar isso e isso não desabona a qualidade técnica do profissional. Jamais. Mas o cliente não vai esperar. O cliente vai esperar algo diferente. Vai esperar o advogado chegar, né? E o advogado, quando vem na cabeça, vem em terno e gravata. Então, Exato. eu acho que é por isso. Então, por isso também que eu me visto assim. E quando eu conheci o Jorge, o pessoal até chamava lá do EMAGE, que o EMAGE é onde nós nos conhecemos na pós-graduação da FURG. Modelo da FURG. Né? Escritório modelo da FURG. Que era o par de vaso, né? Os dois de ternos e tal. E aí gerava. Tinha uns que falavam brincando, outros debochavam, de fato, né? Aquela brincadeira que tem um fundo de verdade. Que tem um fundo de verdade. Mas nunca desabalou, né? Não. Tô até hoje aí e tal. E a gente, não é por nada, somos referência em alguns pontos para quem tá começando. Inclusive para muitos outros que já estavam e que tiveram que se adaptar. Exatamente, se porque reciclar, mudamos o mercado de certa forma. Isso não tem dúvidas disso, né? Então, é evidente, fomos os pioneiros lá no início, né? Então, em muita coisa, né? Inovação tá na veia. E se a gente fosse começar hoje, Jorge, como que tu queria começar e como tu diria para o público que está nos assistindo o que tu gostaria de ter ouvido? O que eu gostaria de ter ouvido? Olha, eu gostaria de ter ouvido que a gente tem que prestar atenção na precificação. Esse é um ponto muito sensível. Muitas vezes, no início da advocacia, a gente tem um certo receio, um certo medo de cobrar. Não medo, mas a gente está ansioso, a gente quer que aquele cliente feche com a gente, porque faz parte da construção do nosso sonho. Então, efetivamente, às vezes... A gente teve processo que a gente cobrou lá no início, que a gente, aqui dá um baita de um trabalho, podia ter cobrado tanto, muitas vezes. Então, eu penso que eu estudaria mais questão de precificação. Bem, eu sou muito a questão de planilhas, né? Lembrando então... que o Jorge é o financeiro, o líder financeiro lá do escritório. E eu confesso para vocês que eu não me preocupo muito com isso, porque tem o Jorge. Não que eu não me preocupe de fato, eu procuro entender, mas quem fica com a parte pesada é ele. E eu confesso para vocês que eu tenho que ficar perguntando quanto que é a hora, se vale a pena ou se não vale a pena. Eu acho que o Jorge consegue dizer muito bem isso. Como é que se inicia uma precificação de um escritório, Jorge? A precificação, primeiro, a gente tem que ver, né, efetivamente, né, o que a gente tem de passivo, o que a gente tem de ativo imobilizado na empresa. Tá? Com isso, a gente consegue ver, bem, quanto que vale a minha hora efetivamente. Vou pegar um processo comum. Deixa eu perguntar também aqui, porque eu estou tirando dúvida já também, né? O que é passivo imobilizado? Traduz isso para mim, pelo amor de Deus. Isso seria a mobília, o toda notebook, a parte da estrutura. Exatamente, ele que está imobilizado, efetivamente. Então,
O quanto que vale a tua hora? Como é que eu faço lá a precificação do nosso escritório? A gente tem que ver quanto tempo tu efetivamente tu vai gastar com aquela demanda. Quanto tempo de atendimento, quanto tempo de feedback, quanto tempo para fazer uma petição inicial ou uma contestação, tempo de preparação da audiência, tempo da audiência efetivamente. Então, tudo isso a gente vai chegar num X de horas e a gente tem que colocar também como base de cálculo a depreciação do nosso ativo, uma margem de lucro e também uma parte vai ficar reservada efetivamente para expansão, para melhoria de equipamento. Tem inúmeros livros ali. Tem um livro que eu gosto muito, que é do Gustavo Cerbasi, Empreendedores Inteligentes Enriquecem Mais. É um excelente livro ali, um pouco denso, muita noção de contabilidade, administração, mas vale a pena. Então, o primeiro ponto que eu passaria? Aprender qual é o meu valor, aprender quanto custa efetivamente a minha hora. Então, eu acho que a base é a precificação junto com a parte de vendas. Não adianta eu ter uma boa precificação, saber exatamente quanto que vale a minha hora, se eu também não consigo efetivamente prospectar clientes. Claro, tudo dentro da maior ética ali, tudo alinhado com a nossa OAB. Então... Sim. Uma coisa sempre é importante, e aí eu falo até, dou conselhos para quem inicia, né, na advocacia, que é o nosso negócio, começar certo. Né? Então, eu já trabalho dentro de ordem, o Jorge também é conselheiro, eu fui presidente da Jovem Advocacia, hoje sou presidente da Comissão de Tecnologia e Inovação, da subseção de Rio Grande. E iniciar certo é muito importante. Não tem como tu iniciar numa carreira, seja ela qual for, pode ser engenheiro, pode ser médico, etc., fazendo o errado. Exato. E aí as pessoas acreditam que trapaceando um pouquinho, ou cometendo uma infraçãozinha ética, vai conseguir chegar mais perto, ou vai fazer mais do que as pessoas. Não é isso que vai fazer tu chegar lá. Então, esse é um erro que eu vejo que o pessoal comete. Alguns cometem em razão de desconhecer propriamente o código de ética. É normal, quem se forma, às vezes a pessoa nunca leu o código de ética, não sabe como interpretar inicialmente aquelas normas, mas começar errado nunca é uma boa saída. Então, às vezes eu vejo o pessoal cometendo infração ética, e se eu tenho afinidade, eu inclusive falo, né, eu comento. Já vi algumas vezes meu amigo, dá um toque aí, cara, porque qual é a questão? Aí a pessoa faz, e daqui a 2, 3 anos chega um processo. E aí tu tem que estar discutindo. Quando vê, tu nem mais mudou, ou tu recebeu uma dica de alguém, ou tu recebeu até um puxão de orelha, até meu mesmo. Né? Lembrando que é sempre no toque de amigo, porque eu não sou de nenhuma comissão de fiscalização, nunca quis, inclusive, né? Porque eu acho extremamente chato fazer parte disso. Com todo respeito aos colegas que fazem, mas eu acho, para mim não, né? Eu não gostaria de ficar punindo colegas ou sendo fiscal de alguma coisa. Então eu falo no tocante à situação pela amizade, pela afinidade que eu tenho. Pessoas que eu não conheço, por óbvio, não vou estar lá me metendo no trabalho dos outros. Mas, pode falar, Jorge. Essa parte do começar certo, eu pensei agora realmente que muitas vezes os advogados não fazem imposto. O pessoal não gosta de imposto. Não que a gente goste de imposto, mas o imposto ele é um reflexo. Se eu estou pagando mais imposto, sinal que eu estou faturando mais. Então, essa tem que ser a mentalidade. Muitas vezes o pessoal pega, não, eu não vou... Olha, as guias eu confesso que eu não gosto nem de saber. Porque o Jorge paga... Não gostaria de saber também. Não gosto nem de saber das guias, porque o imposto é alto, de fato, e mas não tem outra saída, né? Não tem. Muitas vezes o pessoal, não, eu vou fazer o sem nota, eu vou pegar, eu vou botar o dinheiro no meu bolso, não vou passar pelo banco. Só que isso também é ruim, porque muitas vezes a gente não pode esquecer, o escritório ele é uma empresa, ele é um CNPJ. Consequentemente, daqui a pouco quer fazer uma expansão, por exemplo. Tu consegue daqui a pouco uma linha de crédito, alguma coisa, ou um cartão de crédito com um limite maior efetivamente para conseguir comprar os insumos ali, digamos ali, notebook, mobília e tudo mais. Então, de certa forma, tem benefícios também de tu ter um faturamento bom declarado.
Então, e até, obviamente, né, evitar daqui a pouco uma multa que possa vir a surgir. Então, o que eu recomendo? É chato? Mas não tem como tu crescer se tu não pagar imposto. Não tem como tu crescer se tu não te profissionalizar. Então, essa é a dica máxima. Né? E iniciar certo faz toda a diferença, né? Eu lembro quando... enfim, são situações que vêm e fazem parte da nossa vida. Para mim, me impactou muito. Um dos primeiros clientes que sentou na minha mesa, eu fechei um contrato que realmente tinha uma substância. Eu falei para ele totalmente a verdade de toda a situação, né? Que ele sentou, falou, e eu disse que não tinha chance para ele, que era muito difícil, que tinha uma dificuldade imensa, né? Uma dificuldade técnica ali imensa para se conseguir, mas que daria para fazer alguma coisa. Ele procurou, isso aqui foi aqui em Pelotas, faz mais de 5 anos isso. Procurou vários colegas e esses colegas disseram para ele que ele tinha e deram uma esperança para ele com o intuito de fechar o contrato. E ele, um cliente... Infelizmente, não, fecha o cliente. Na maioria das vezes fecha, confia, né? Só que ele era um cliente um pouco mais acima da média e disse, olha, voltei aqui para fechar contigo porque na prática tu me disse exatamente o que eu já sabia, que eu já tinha pesquisado. Porque hoje, eu sempre menciono, né? Eu fico à frente, às vezes, das negociações e lidar com situações de alta complexidade do escritório. Não existe mais ninguém que tenha que não tenha discernimento ou que tu possa, de fato, passar uma conversa ou falar um juridiquês. Não, a pessoa já chega hoje no teu escritório sabendo da causa dela, já pesquisou, inclusive entrou em sites de jurisprudências e às vezes tem até o resultado daquela situação. Só quero confirmar. É a mesma coisa. Eu às vezes, quando eu vou no médico, alguma coisa, já pesquiso antes. Eu já trago o resultado pronto. Então, tem muitos artigos de médicos já. Não, exatamente. E outra, a gente, com a IA hoje, com a inteligência artificial, a gente consegue, inclusive, traduzir, né, de forma mais palatável a informação. Então, dificilmente tu vai conseguir pegar um cliente para ele te dar uma... tu vai dizer alguma coisa para ludibriar aquele cliente. Quem pensa isso já está pensando errado. E eu sempre falo, eu gosto quando o cliente chega assim para mim. Porque ele chega para mim com a jurisprudência pronta, ou um julgado, às vezes é do ano passado, às vezes já tem entendimento novo. Então, nós temos as ferramentas para propriamente quebrar aquela objeção daquele cliente, ou para o bem ou para o mal, né? Ou seja, ou é possível fazer ação ou não é possível. Uma das coisas que eu acho muito diferente na nossa área é que aqueles valores empresariais, eles meio que... Eu não sei se o pessoal, de fato, não pensa sobre ou acredita que não é importante. Então, por exemplo, os outros colegas, eu sento para conversar sobre planejamento empresarial, sobre cultura empresarial, sobre formato de como a gente vai estruturar um escritório até para ter outros colegas advogados. E eu pareço, às vezes, uma pessoa de outro mundo conversando com os colegas. E isso é a parte que mais eu me sinto sozinho, não sozinho, porque eu tenho o Jorge e tenho o que é o meu sócio e as demais pessoas do escritório para compor isso, né? Hoje temos a Ângela também fazendo parte, né, do que é um planejamento estratégico, uma visão que ela traz de outras empresas consolidadas, enfim, que deram certo. Tem um portfólio que... Grandes indústrias, onde ela passou ali, ajeitou a casa então, e que foge também do mundo dos coaches, né? Sim. Eu tenho... Enfim, a gente pode entrar nesse assunto depois, mas eu confesso que como escritório, só teve um escritório que eu consegui ter um diálogo que me fez reacender, que foi, inclusive, o Jacó Coelho, lá de Goiânia. Até eu já vou mandar um abraço aqui para ele, essa situação, que me reacendeu essa chama empresarial de novo, porque eu estava num momento que eu pensava, mas será que eu estou certo no que eu estou fazendo? Claro, o resultado nós sempre tivemos, né? Então, eu acho que desses quase 70 meses, pode ser, Jorge? Pode ser. Nós tivemos desafios financeiros, mas nunca dificuldades financeiras. Exato. Então, isso foi sempre um ponto alto aí. Como é que tu enxerga, Jorge, esse lado? Tu te sente assim também? Exato. Nunca te perguntei isso. Pois é, nunca tinha perguntado. Mas, efetivamente, eu sinto esse mesmo distanciamento, digamos, de muitos colegas. O que eu quero dizer com isso? O advogado, ele está muito despreocupado em ser advogado. O que eu quero dizer com isso? Peticionar. Peticionar, atender o cliente,
fazer uma audiência e só. Só que isso servia a, nossa, década de 70, 80, talvez até década de 90. 90, acho 90. que prosperou bem, né? Exato. Só que com o advento mais da tecnologia, do smartphone, isso não é mais suficiente, efetivamente. E a gente tem que começar, né, a classe como um todo, tem que começar a enxergar o escritório como uma empresa. Efetivamente, ter processos internos bem definidos, ter um RH bem estruturado, um financeiro bem estruturado, senão isso é um impeditivo para o teu crescimento. Não que tu não consiga ter uma boa vida, consigas ter um bom escritório. Consegue. Eu até menciono que não é errado, né? Não, a pessoa é um ter jeito essa diferente. visão. São Exato. maneiras diferentes. Mas eu Dá nunca quis certo pra mim. também. Desde o início, quando nós montamos, eu andava dentro do prédio lá, quase 400 metros quadrados ali de área ali daquele escritório, lá de Rio Grande, eu ficava imaginando como seria. E foi até engraçado, porque era um espaço tão grande que a gente imaginava que nunca ia encher. Tá. E hoje falta espaço, né? Hoje... Eu lembro quando você teve todas as salas prontas, a gente ficou tipo... Tá, e agora? Como é que a gente eu vai... vou botar aqui dentro? Exatamente. Não tem. Hoje falta espaço. Hoje Exatamente. a gente vai ter que usar o que é o Ibraju lá dentro do escritório, que é um auditório de cursos que nós... É o Instituto Brasileiro de Aperfeiçoamento Jurídico, que é no mesmo prédio do escritório, mas com alvarás diferentes. Enfim, tem toda uma separação, mas que... Não, só um ponto desse daí, de como realmente antes sobravam salas e hoje em dia faltam salas. Na tua antiga sala, hoje tem... Fui desalojado, né? Não, tchau. Tem hoje 5 mesas. Exatamente. 5 mesas dentro de uma única sala. Então, efetivamente, realmente é uma transformação. E, bem, isso era esperado de certa forma, só que quando se concretiza isso, traz uma certa... Tá, e agora qual é o próximo passo? É isso. E a gente está agora com... Pô, já vemos o para Pelotas, daqui a pouco vamos estar também em Santa Catarina, em outros espaços e continua, né? Só que isso só é possível com o escritório sendo moldado para ser uma empresa, efetivamente, uma empresa E aí muitas vezes eu autogerenciável. vejo, e aí, Jorge, eu vejo esse ponto, porque o ponto de preocupação para mim é quando eu fico muito tempo dentro do escritório e quando eu vejo que o Jorge está fazendo muito financeiro. Então agora a gente tem processo seletivo aberto para contratar mais pessoas, etc., mais braços para nos auxiliar. Mas quando eu vejo um advogado, principalmente iniciante, ou um advogado já experiente, eu fico olhando às vezes ele lá atulhado de prazos e cheio de petições, etc. Exato. E aí eu olho e fico pensando, tá fazendo errado, né? Tá fazendo errado. Sensação é, se tu tá imerso de trabalho, tu tá fazendo tá errado, porque o teu escritório não vai crescer. Esse é o teu ponto de crescimento, é o teu impeditivo. A quantidade de trabalho que tu tem é o impeditivo para o teu crescimento e crescimento do teu escritório. Então, tu tem um teto. Bom, eu consigo trabalhar com 300 processos ativos. Eu já acho muito. Não, já é uma carga bem substancial. Já. Se tu trabalha em uma área só e tu tiver 300 processos, tudo bem, em um sistema para te ajudar, eu penso até que até se consegue. Mas se tu tá imerso em trabalho, tu pode ter certeza que tu não tá crescendo. Ou o colega que fica... descobriu também o fenômeno da internet, fica produzindo conteúdo de... Não é possível. Porque se tu não faz a gestão... E aí a gestão, as pessoas acreditam que é algo que tu... É somar a conta de padaria, né? É pegar o faturamento, tal. Gente, isso não é gestão, né? Tu ser sério, transparente, tratar com... Isso não é cultura. É pré-requisito, né? Então, o que as pessoas acreditam que é gestão, não é gestão. E eu digo, não com soberba, nem com ego, eu falo que enxergar isso hoje é um privilégio. De acordo, Christian. E um ponto importante, você falou agora de gestão, é a gente fazer a gestão do tempo, efetivamente. Porque tu conseguir fazer uma boa gestão é tu conseguir definir as tuas prioridades. Porque muitas vezes isso é comum. Vem um advogado, um estagiário, e vem alguém tirar uma dúvida, sempre tem um pepino para resolver. E se efetivamente tu não planeja o teu dia, se efetivamente tu não consegue definir as tuas prioridades do dia, tu fica imerso em trabalho. E, consequentemente, imerso em trabalho, tu não tem tempo para, pensar. Pensar estrategicamente qual é o próximo passo, qual indicativo aqui do escritório ele está ruim, o que eu tenho que mapear, o que eu tenho que arrumar. Se tu só
trabalhar efetivamente. Isso também é trabalho. Mas se tu só realmente ficar no operacional, tu não vai conseguir pensar no estratégico que vai fazer efetivamente a tua empresa, o teu escritório crescer. Então, gestão do tempo é a base. Né? E eu tinha, né, Jorge? O Jorge bem sabe, me conhece como alguém que, basicamente, a gente passa mais tempo trabalhando do que com a família. Com certeza. Então, a gente passa mais tempo, às vezes o Jorge tem filho, né? Às vezes eu tô lá, ele tá com o Mateu no colo ali, Exatamente. falando. Uma videochamada. Uma videochamada e ali. a criança ali diz, meu Deus do céu, por que eu nasci filho de um pai advogado? Né? E a gente fica brincando nessa situação. E aí, nós passamos mais tempo... E eu era uma pessoa que gostava de fazer tudo, né? Desde a parte de limpeza, me preocupava com café, etc. Veio a Ângela para justamente nos dizer. E é algo Separar, tão básico. E eu sempre menciono que o difícil é fazer o básico. Porque o grande a gente faz. É a complexidade, é o contrato milionário, é o contrato internacional. Quantos a gente já fez? É o que chama a atenção, efetivamente. Só que essas pequenas coisas do dia a dia acabam tomando Exatamente. muito tempo. Consome demais. Hoje eu tenho vergonha de falar, mas eu vou falar para vocês. Que é basicamente eu limpava o banheiro, né? Eu olhava. E gostava? Não. E aí eu falei até pro Jorge que isso é um ponto de fuga também. A gente precisa mencionar as dores aqui. Sim. É um ponto de fuga. Eu fazer o que eu sei fazer é um ponto que é um impeditivo para eu fazer, para eu ter o crescimento, mas também é um ponto confortável. Fazer o Jorge fazer financeiro. Sim. Para ele é ótimo, porque na verdade, não digo que é ótimo, mas no subconsciente, né? É algo que eu domino. Exatamente. É algo confortável, tranquilo ali, efetivamente. Tem uma certa segurança de fazer aquilo. Então, naturalmente... Então, até se menciona, né? Serve como bengala para os gurus aí da gestão, se menciona que propriamente é o que tu não quer. Essa situação não te deixa crescer, mas ao mesmo tempo é um sintoma de que tu não quer crescer. Porque conscientemente. Exatamente. Porque eu preciso fazer isso. Não, se eu não fizer, não tem ninguém mais que faça. Em algumas situações até sim, mas também, por outro lado, a gente tem aquela situação. Se tu delegar algo para alguém, essa pessoa vai demorar mais para fazer e talvez não faça tão bem quanto tu. Mas na prática é altamente necessário para o teu crescimento. Se tu não delegar, não fizer, então, se uma pessoa demora para fazer, coloca duas. Tá resolvido? Exato. Às vezes o problema não é o caixa. Porque a tua hora, a minha hora e a hora do Jorge vale muito dinheiro. Exato. Nós somos o que mais recebe no escritório e nós podemos direcionar o nosso tempo para algo que realmente venha trazer um benefício. Caixa, efetivamente. E, Cris, muito importante essa questão de delegar, né? O delegar nada mais é que tu confiar no teu time, né? Então, se tu confia no teu time, tu delega. E se porventura tu não confiar no teu time, aí tu demite. Então, tudo isso tem que estar alinhado também dentro da cultura da empresa, do escritório, efetivamente. E vamos falar um pouquinho de cultura. Vamos lá. E aí, o que tu entende e o que é cultura? O que tu imagina que seja, Jorge, a cultura? Cultura, eu diria que é o que as pessoas fazem quando a gente não está dentro do escritório. Muito bem pontuado. Efetivamente, se o Christian e o Jorge não estão aqui, o que eles fariam nessa situação? Como é que eles resolveriam essa demanda? O que eles falariam para o cliente? Aí entra toda a questão de ética, transparência, são os valores que a gente passa, né, para toda a nossa equipe. Então, para mim, cultura é isso, é o que as pessoas fazem quando não estão sendo vigiadas. É isso. É um bom conceito, né? Porque eu já ouvi também que a cultura é o que tu tolera, né? A cultura é o que tu tolera. Então, se na tua empresa as pessoas chegam atrasadas, a tua cultura, de repente, não ter horário. E não tá errado. Não tá errado. Eu sempre fui muito flexível com essa questão, até porque a advocacia ela é diferente. Sim. Né? Às vezes é melhor uma pessoa produtiva num tempo menor do que propriamente uma pessoa que fique 8 horas dentro do escritório e produz menos e com menos qualidade. Então, tem essa flexibilidade, mas também não é corda solta também. A situação precisa se alinhar nesse sentido. E a cultura é justamente essa ideia, o que tu tolera dentro da tua empresa, e não é o que está no papel. Isso, eu tive algumas decepções
algumas empresas que eu acreditava ser exemplos de cultura, etc., porque era apenas o que eu lia. Eu não tinha essa dimensão de que uma empresa poderia ser algo diferente do que ela venda, né? Que está lá no portfólio dela. Então, às vezes, tu vai ver alguém que compra essa cultura por enfim, alguém do marketing ou alguém que traga isso e coloque num site e tente incentivar aquilo de alguma forma, mas na prática ela não pratica aquilo ali. Ela tem posturas diferentes. E aí eu não estou julgando se é certo ou errado. Então, um dos caras que eu admiro também do mundo da gestão é o Adib Marques, da CIMED, né? Ele traz aquele monstro das vendas e metas, etc. E tá tudo certo. A pessoa entra dentro da empresa dele e trabalha com aquele ritmo, com aquela cultura. Né? Ah, não, mas eu não gosto. Bom, tudo bem, a gente tem a opção de não ir. Exatamente. Né? Agora, tem empresas que eu vejo que tem todo um conto de fadas, uma nuvem... Sustentabilidade, toda aquela questão. Uma nuvem de algodão, toda aquela situação Exatamente. que gira em torno, que tu imagina que parece um mundo encantado, mas na prática os caras fazem coisas erradas e às vezes nem erradas, às vezes são só apenas que está descolado da cultura deles. São incompatíveis com a cultura que eles pregam. Exatamente. Assim. Então, já nesse longo, nessa carreira que nós estamos até aqui, eu já vi situações assim e são coisas não desejáveis, né? São coisas que eu vejo que o empreendedor, o empresário, ele tem que se afastar o máximo possível. Ter a cultura muito clara, passar a mensagem muito clara. Então, por exemplo, quando um cliente... Hoje aconteceu novamente, tá? Hoje, né? Aconteceu novamente. Uma associada do escritório me manda mensagem e diz, olha, a ação do cliente foi improcedente, tá? E aí eu digo que o advogado, quando é improcedente, é que o cliente não ganhou a causa, mas o cliente disse que tu garantiu o êxito para ele. Isso já aconteceu inúmeras vezes. E hoje, os associados sabem que jamais eu faria isso. Em nenhum momento. Jamais aconteceria. Então, hoje, se chegar um cliente e disser assim, olha, o Christian está fazendo meu processo, que eu fechei com ele há um tempo atrás, disse que me garantiria o resultado. Esquece. As pessoas propriamente do meu escritório, sem me conhecer profundamente, sabem que isso é mentira. Ou que é um equívoco. Né? Às vezes a pessoa acredita... Sim, a gente fala que nós iremos fazer a melhor defesa, que nós iremos tratar daquela situação com o maior zelo possível, mas garantia de resultado, isso não é cultura do nosso escritório e isso jamais iria acontecer. Então, hoje as pessoas sabem. Então, a mensagem chegou até mim hoje dizendo exatamente isso. Olha, Christian, o cliente falou que tu garantiu o resultado e eu imediatamente rebati que não, que isso não aconteceu porque nós não dependemos só da defesa, depende do juiz para julgar a causa. E aí, Jorge, conta para nós como é que faz para ter um caixa, faturamento, ter receita. Quero descobrir também. Não, eu acho que o principal... Bem, eu vou falar o que a gente viveu, o que a gente fez efetivamente. Que é CNPJ rico e CPF pobre. Pelo menos no início. Ah, né? Tô louco que acaba essa fase aí. Também. Falou o cara do Corolla aí. Zero. Não, o que acontece? Muitas vezes isso se repete muito. O advogado, ele sai da faculdade, começa a trabalhar, vê os primeiros pilas ali e já quer trocar de carro, já quer fazer uma viagem, já quer gastar, quer usufruir efetivamente. Só que ele não reinveste este valor. Pô, Christian, a gente ficou o quê? 2 anos, talvez, reinvestindo pesado. Acho que 3, eu acho. Tipo, era 100%, praticamente 100%. ali. Era... Pra gente não, era 100%. Eu, na época ali, vendi o meu carro também para aportar também ali. E eu não troquei de carro por muito tempo. Não trocou de carro, exatamente. Palhozinho. Porra, guerreiro. 200 mil km nessa estrada. Nos levou pra sua audiência ali, ó. E nunca deixou na mão. Nunca, ali, não. Passagem. Então, o que a gente fez? Cara, esquece, cara. Não interessa se tá entrando do cliente 20, 30, 40, 5 mil, 500 mil. Não interessa. A gente vinha... Melhor, a gente fechava o contrato. Vamos conseguir comprar mesa. Vamos conseguir comprar um sofá. Era bem assim. Era isso que a gente fazia efetivamente.
esquece, eu vou usufruir depois, lá adiante. Agora eu consegui mobiliar aqueles 400 metros quadrados, né? Então, para mobiliar, a gente botava... compramos 5 mesas, não sei o que, tapete, cadeira, aí tu botava ali... Tá, meu Deus, falta muito mais ainda. Então, isso foi o que fez efetivamente a gente ter solidez, a gente ter uma base, a gente conseguir ter caixa efetivamente e, consequentemente, ter segurança também. Então, a dica que eu daria começou na advocacia, o dinheiro pode pegar uma parte ali que tem que sobreviver também da advocacia, mas a maior parte reinveste no teu escritório. Reinveste em software, em mobiliário, em um bom notebook, porque tudo isso é ferramenta de trabalho, não adianta tu economizar. O que me fez trocar de celular, que eu tinha um celularzinho, qual era a marca? Lembrei. Não fala marca, deixa assim. Ok. Era um celular bem... Chinês, bem chinês. Base. Não, era pior que o chinês. Era pior que o chinês. Isso eu não conhecia, sorte que eu não conhecia. A gente não estava junto nessa época, lá da minha advocacia. Época que os processos eles eram físicos. Então, eu tinha que tirar cópias de um processo, né? A gente tirava cópia no celular. Cheguei lá no balcão do fórum, tinha que tirar cópia de algumas páginas e o celular, a cada cópia, ele ficava rodando, carregando. A perda de eficiência, aconteceu? né? Nossa, muita perda de eficiência. Não consegui, porque tinha acho que 40% de bateria, a bateria zerou, eu não consegui tirar cópia daquele processo e eu fiquei, poxa, cara, isso está me atrapalhando imensamente o meu trabalho, a minha produtividade. Aí o que eu fiz? Na época ali, peguei um cartão que era da minha mãe, cara, quanto que tem o de limite? Tanto. Bem, eu vou comprar um celular com esse limite aqui. Peguei, comprei, e aí sim, eu vi que não adianta eu querer economizar nessas pequenas coisas, porque isso vai te gerar receita, isso vai te gerar renda. Pô, se eu tenho um bom notebook, um bom celular, claro, a gente começa com o que a gente tem. Exatamente, eu comecei assim, não obviamente. pode também ficar pensando que só tu vai... vou começar quando tiver... Não, é começar do jeito que tu tá e pronto e segue em frente. Exato. Mas precisa sim fazer esse investimento em tecnologia, vital, em eficiência. Então, por exemplo, meu primeiro honorário, enquanto estagiário ainda, porque eu tinha algumas partes ali, quando eu trabalhava num escritório, eu tinha algumas comissões que eu recebia. Eu disse, olha, meu primeiro honorário mais substancial, eu vou comprar um scanner. Porque no escritório que eu trabalhava era uma multifuncional que tu botava, era uma página por vez. Eu disse, olha, isso vai acabar. E o scanner eu tenho até hoje esse scanner ali, um Kodak, que era portátil, inclusive. Então eu dei muita bola para a ferramenta. Então, um scanner é altamente necessário. Hoje, claro, cada vez mais os documentos são digitais, mas às vezes o cliente chega com um calharmaço, né, de folhas e tu precisa de eficiência. Então, até os estagiários chegam ali no escritório, pessoas de outros escritórios, nossa, que tecnologia, etc. Mas são ferramentas que existem há mais de 10 anos e são os mesmos modelos, inclusive, de scanners e ferramentas internas. Então, o advogado ele não despertou para isso ainda. Não. E eu acho preocupante, porque... E aí eu não estou falando de quem já está na advocacia há muito tempo, estou falando de quem chega. Exato. Que está tentando seu lugar ao sol. Só que, efetivamente, se não focar em eficiência, né? Como eu falei, nós temos um número finito de horas. A gente trabalha um número X de horas. Se tu vai ficar perdendo 15 minutos a mais numa digitalização, 15 minutos a mais porque o teu notebook ele não está entrando, tá lento. Às vezes uma coisa básica que faz muita diferença. Uma boa internet, só isso. Vai fazer tu peticionar, tu subir os arquivos num sistema muito mais rápido. Então são pequenos ajustes que fazem com que a tua produtividade decole. A última ferramenta adquirida foi essa ferramenta aqui, o Cloud. Essa ferramenta ela faz minutas, grava, enfim, várias conversas e até ligações. Então essa ferramenta ela me dá uma eficiência absurda. Então eu fiz reuniões com políticos, etc. e consegui mandar minutas para os meus clientes. Então... Vou te fazer uma pergunta sobre este apetrecho. Quantas horas ele te economiza na semana? Meu Deus do céu. Eu não fiz esse cálculo ainda.
Mas só em eu parar, ficar 1 hora fazendo uma minuta ou pensando num relatório para o cliente, a cada reunião que eu faço, eu gastaria no mínimo 40 minutos. Então, tranquilamente, semanalmente, aí eu ganho de 3, 4, 5 horas por semana. E aí tu pega o valor da tua hora, multiplica sobre esse número de horas, tu vai ver o quanto no mês tu tá economizando Na primeira efetivamente. semana já tá pago. Então, se Não, era uma preocupação do financeiro, já paguei, Não, tá? ufa. Tá tudo certo. Não, mas pequenos detalhes, pequenos ajustes que fazem toda a diferença. Porque daqui a pouco, não, mas é uma diferençazinha de tantos minutos no dia. Tá, e na semana, e no mês, e no ano. Então, invistam em tecnologia, invistam em si próprios. Então, Christian, falando sobre planejamento estratégico, uma coisa que muitos empresários deixam de fazer efetivamente é pensar na sua marca. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes o empresário ele se preocupa com tudo. Assessoria jurídica, contabilidade, pega estoque, aluga prédio, faz tudo. Só que não se preocupa em registrar a sua marca. Aí vamos pensar aqui num cenário rapidamente. A pessoa vai lá, um mercado. A pessoa vai lá, gasta, né, com uniforme de funcionário, gasta com plotagem, né, botar o perfurite na janela e tudo mais. Gasta com folder, né, com material impresso. E gasta com uma fachada bonita, maravilhosa de ACM. Que é preço de ouro, né? Pô, a gente sabia que é preço de ouro. Preço de ouro, ACM, nunca vi, né? E aí tu faz tudo isso. E aí tu começa a crescer, começa a ter um volume ali, começa a ter... A tua marca começa a se consolidar. E aí do nada vem uma notificação. Exato. Dizendo, olha, essa marca pertence ao fulano aqui. E aí? Tens que retirar. Agora imagina todo esse transtorno se o empresário for efetivamente ter que trocar de marca. Todo o custo que ele teve, que ele vai ter que trocar tudo agora. É algo que tu tem que pensar antes e não pós. Porque assim, o que a gente faz a distinção, e eu tive que aprender também ao longo dessa trajetória, que tu sai de empreendedor para empresário. Exato. Hoje nós somos empresários. Essa frase é muito boa. O empreendedor é aquele que faz tudo, é o Christian Jorge do passado, que atendia, que comprava o café, que fazia o limpava café, o banheiro, limpava o banheiro, a cozinha. fazia. Então esse é o empreendedor que deu certo e ele tem uma dificuldade de sair da parte operacional para ir para a parte estratégica da empresa. Exato. O planejamento estratégico entra nisso. O registro da marca é só um dos pontos que nós vemos que a gente enxerga o empreendedor ali. Ele vai lá, quando vê, até com uma inteligência artificial agora, cria o logo, vai no Canva. Exato. Cria o logo, vai lá, coloca e sai vendendo ou prestando algum serviço e não se preocupa com basicamente o básico que é a marca. Então hoje, por exemplo, a gente tem um exemplo da Coca-Cola, da Apple, etc., que o nome e a logo dessas grandes empresas valem mais do que todo o patrimônio e a arrecadação delas. Então hoje, se tu tirar, ainda que tu tenha um produto com a mesma qualidade da Apple, nada vai se igualar a ver a maçã justamente ali, né? Porque já é uma marca consolidada. Então o nome é muito mais importante. Então é um impedimento, basicamente, para tu conseguir crescer e para tu conseguir alavancar o teu negócio de uma forma... ser grande, vamos dizer assim, sem ter uma marca registrada. Então aqui no Brasil é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial que faz esse registro. Então, não ter essa preocupação é um erro, mais um erro do empreendedor, né? E o empresário hoje ele já não pode existir. Então, hoje, nós iniciamos esse podcast, essa marca já está devidamente depositada, que é o Empreende Direito. Exato. Então, antes de aparecer, de ser criada, vimos a viabilidade dela e já conseguimos ali fazer o depósito, que é diferente, basicamente, da concessão do registro. Mas o depósito já te garante, vamos dizer assim, pelo menos uma preferência no tocante ao tempo da marca. Olha, se ninguém registrou, se ninguém depositou, ela está garantida naquele primeiro momento. É básico, mas é muito importante. É um erro básico que custa caro. Muito caro. Muito caro. Jorge, sobre a questão que parece clichê, né, no mundo jurídico, mas que é importante porque nós vemos situações delicadas e divergentes, né? O que na tua cabeça faz sentido quando se fala de ética, transparência, valores?
Bem, Cristian, eu acho que o principal... aqui. O principal é a gente sempre ser sincero efetivamente com o cliente, né? Porque muitas vezes o cliente ele confia no seu advogado. Então, muitas vezes o que o advogado falar, o cliente ele vai acabar acatando. E muitas vezes isso passa também pela estratégia que o advogado vai utilizar efetivamente. Pela nossa experiência, a gente consegue saber qual a chance mínima de procedência daquela ação, se tem uma fundamentação sólida, né, que a gente pode argumentar. E um fato que me lembra, né, que bem, a gente deixou de fechar muitos contratos. A gente Toda semana literalmente perdeu dinheiro. Toda semana eu tinha algum acervo ali de 2, 3 clientes que iam no escritório, sentavam e a viabilidade jurídica não existia. E a gente falava, olha não dá. Não tem como. E ainda falava, olha, tu pode procurar outros, mas eu tô te dizendo que não tem viabilidade. Teve aquela situação que a gente foi atender junto, que o cliente tava... Bem, vou deixar de contar essa parte aí, Cris. Era início, vou falar, Jorge, isso daí. Era início do escritório, recebi uma indicação, era um cliente que tinha boas condições, enfim, de pagar honorários que nós quiséssemos ali, nós conseguiríamos, né, daquele cliente. Era um produtor rural, inclusive. E era uma situação que ele tinha assinado cartas de consórcio, etc. Tudo dentro da legalidade, né, pelo consórcio. Mas ele mencionava que o vendedor falou coisas para ele, só que não tinha como provar. Não tinha materialidade. Não tinha materialidade, não tinha prova. E eles, olha, esse processo, se nós entrarmos, não tem gratuidade de justiça, tu vai incorrer aqui, né, caso ele perdesse o processo, ele ia ter que pagar o advogado da outra parte, que nós chamamos de sucumbência, né? E ele ficou chateado com isso, né? Ele não aceitava, não aceitava e procurou outro colega advogado para fazer. Deu errado, né? Exato. Deu errado, temos o resultado, inclusive. Eu, por curiosidade, eu fiquei acompanhando e deu errado de fato, né? Mas nós deixamos ali de fechar um cliente, mas com consciência tranquila. Se a gente não tivesse, digamos, sólido este princípio, este valor da transparência ali, poderia ter fechado. Não foi o caso. Então, efetivamente, nós perdíamos alguns contratos. Teve até uma outra situação que a gente quase perdeu, mas utilizamos uma estratégia diferente. Era uma questão de um veículo que eu tinha dado um problema de transferência e tudo mais. E o cliente, ele me procurou. Ele estava com aquela gana, queria entrar com processo, queria processar tudo mais. Só que eu tinha um conhecido, né, que também era cliente, que ele já tinha entrado contra aquela empresa. A empresa não tinha nenhum patrimônio, não ia dar em nada. Aí eu peguei e falei para ele, olha, tem viabilidade, tu pode efetivamente nos contratar, mas tu vai gastar dinheiro. Tu vai nos pagar, vai ser bom para mim, mas não vai ser bom para ti. Não adianta, não tem patrimônio efetivamente esta empresa. Porém, o que a gente pode fazer? A gente pode ir lá e negociar e conversar. E chegando lá, efetivamente, o dono dessa empresa falou, olha, tu é o primeiro advogado que vem eu lembro. Tenta negociar. Todos os outros processaram. Todos os outros processaram. Que não deu em nada até o presente momento. E o que ele falou? Qual é o Pix? Não, tranquilo aqui, eu tenho dinheiro, eu vim aqui... Resolveu de forma administrativa, né? Olha, em 1 dia e meio foi resolvido. Se eu não tivesse pensado, né, no cliente, efetivamente, teria entrado com o processo, era mais honorário, só que não ia ter uma efetividade. Então, a transparência, né, a ética, ela é a base, tem que ser o pilar de qualquer relação. Eu pego esse gancho também, Jorge, porque nós não somos um escritório de processos, vamos dizer assim, né? É de processo, a nossa maior receita vem daí, mas boa parte a gente tenta evitar o litígio, né? E é isso, às vezes, que eu tento passar para alguns colegas que vêm chegando, porque o único remédio, parece, do advogado, o único diagnóstico, não, é processo. E na prática, às vezes, não. Quantas das coisas nós já resolvemos falando com outra parte? Hoje, né? Fechamos um acordo ali que atendeu, né? Fica todo mundo um pouco meio assim, eu não queria fazer, a outra parte não queria ceder, mas na prática se consegue ali, às vezes, um bom diálogo e conversa. E a forma de chegar,
Isso é muito importante. Como vamos chegar, né? Como vamos abordar esse assunto? Então, às vezes, a questão da negociação, ela é muito bem-vinda no meio jurídico, mas tem que saber, existe técnica para isso. Né? Eu estudo todos os dias técnicas de negociação. E negociação não é também, né? A pessoa basicamente pechinchar, chegar com uma oferta muito baixa. Não é assim, não é essa forma. Tem que, basicamente, achar o ponto de convergência entre as duas situações e trabalhar naquele ponto de convergência. Às vezes o acordo não vai sair, não tem problema. E faz parte. E faz parte do jogo. Mas tu precisa, basicamente, trilhar aquela zona de convergência até para não fechar uma negociação. Então, a proposta é 100 mil, tu oferecer 10, às vezes não é a melhor saída. Tu vai fechar a porta para qualquer tipo de negociação. E aí tu não consegue voltar com a pessoa nesse sentido. Exato. Então, são várias saídas que a gente precisa tomar para chegar num ponto em comum para essa situação. Então, pessoal, nos encaminhando para o encerramento e em todo final de podcast nós iremos trazer algumas dicas práticas, né, para a advocacia, para a tua empresa e também uma dica de livro, né, que eu pelo menos sou um leitor assíduo, Christian também, aonde... Um pouquinho menos ali. Mas o que eu sempre falo? Pô, alguém passou por aquilo, alguém estudou aquele tema e demorou muitas vezes 10, 20, 30 anos para chegar naquele livro. Tu lendo aquele livro, efetivamente, tu tá absorvendo 30, 20 anos de conhecimento de alguém com propriedade. Claro, temos que filtrar, né, o que a gente vai ler, mas aqui eu vou passar somente dicas de livros que eu efetivamente li, estudei e gostei. Cris, pode passar a dica prática? Bom, pessoal, então, sobre a questão de implementação, a dica eu vou falar aqui sobre empreendedorismo, negócios e tudo mais. A primeira dica prática vamos pensar assim, de implementação para ti, que tu pode mudar hoje, tu não precisa ter nenhum recurso nem nada. Se tu é advogado, se tu é empreendedor, se tu é médico, qualquer outra coisa, eu acredito fortemente que todas as pessoas devem saber disso. E tu tem que te comunicar. A comunicação do que tu faz, como tu faz, é muito importante para o sucesso do teu negócio. É muito importante tu exteriorizar isso no meio dos teus parentes, no meio dos teus amigos, nos comércios locais, no teu condomínio. Então é isso que eu digo para vocês implementarem imediatamente. Todo mundo deve saber o que tu faz e como tu faz. Ser intencional. Exatamente. Ter intencionalidade quando tu estás te comunicando. E uma dica que eu trago de livro, né, que é uma das inspirações desse podcast, propriamente o Sandro Magaldi e o José Salib Neto. Então eu trago para vocês uma dica de inspiração. O José Salib Neto é um dos caras que conviveu, vamos dizer assim, com o Peter Drucker, o CEO dos CEOs, um dos caras que é amigo do Philip Kotler, do Marketing 4.0. Então, são pessoas assim que eu tenho maior gratidão porque entregaram muito e mudaram basicamente a minha ideia sobre gestão, sobre ideias. Eu não trouxe o livro aqui fisicamente, mas eu trouxe basicamente aqui na capa do celular, que é o livro Gestão do Amanhã. E ele menciona tudo que você precisa saber sobre gestão, inovação e liderança para vencer a 4ª Revolução Industrial. Uma obra importante que ensina por meio de conceitos modernos e casos práticos, profissionais e empresas a competir em uma economia baseada em rupturas, né? Então, essa mensagem é do prefácio ali do Jorge Paulo Lemann, né? Aparecendo aqui para vocês. Então, essa é a minha dica de livro. E agora é o Jorge com a dica de livro dele e a dica de implementação. Pessoal, dica prática básica. Arrozinho com feijão. Eu vou trazer dicas mais de financeiro. Pessoal, registrem entradas e saídas diariamente. Senão, o dinheiro ele vai sumir, vai se esvair e vai ter as contas lá no final do mês. Então, registrem tudo. E a minha dica de livro eu já falei aqui, né, rapidamente, mas eu vou aqui mostrar que eu li todos os livros dele. É do Gustavo Cerbasi. É, para mim, uma das principais referências da questão financeira, né, dentro de uma empresa. Que o livro é Empreendedores Inteligentes Enriquecem Mais.
Inteligência financeira para quem já tem ou quer começar o próprio negócio. Pessoal, livro um pouco mais denso, um pouco mais técnico, né? Foge um pouco dos outros livros dele, mas excepcional. Indico imensamente para quem já empreende ou quer começar a empreender. Bem, Cris, Encerramos por hoje. Vamos lá. Agradecimentos aí a Plamadeiras, patrocinador aí oficial, e Marchand Car Service. Plamadeiras, tudo que tem referência a decks, pergolados, etc. Inclusive nosso o nosso escritório, né? Você Grande trabalha parte. bastante conosco. E Marchand Car Service para quem tem aqueles maquinários, né? Mercedes, BMW, etc. Que eu fujo um pouco desses conceitos aí, né? Não sou muito, prefiro um carro mais... Mas o Corolla tava lá hoje ali. Não, mas aí é revestimento cerâmico, né? Tava lá. Mas nada de oficina. Então é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado pela companhia, por tudo mais e... Até a próxima, pessoal. Até a próxima.